Para você, uma ótima tarde, bem-vindos à edição do Plantão da Tarde. Hoje, dia 15 de abril, sexta-feira da Paixão, e de maneira inédita, nós vamos gravar uma edição especial do Plantão da Tarde. Nós estamos acostumados, com as edições do Plantão 47 e a gente começa agora essa caminhada também com os especiais nessa edição da tarde aqui do Plantão. Espero que você esteja bem em casa acompanhando a nossa programação nesse feriado. Você que acompanha a nossa programação também pelas redes sociais, no canal do YouTube, lá no nosso Facebook, no próprio site da TV Plan, que é o tvplan.com.br. E mesmo o programa sendo gravado, eu deixo aqui os nossos canais de atendimento, o nosso WhatsApp, sempre dando voz à população. Se você tem alguma dúvida, mande a sua mensagem, a gente vai responder lá nos programas ao vivo, tá bom? Nosso número é o 99927-3591. Eu sou o Paulo Marcelo e hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante sobre os desafios da abordagem social e assistência às pessoas em vulnerabilidade social aqui em Poços de Caldas. Eu recebo aqui a Cláudia Helena Gonçalves, ela é coordenadora da Casa de Passagem Trilhar. Eu começo dando as boas-vindas a ela. Cláudia, muito obrigado antes de mais nada. Boa tarde para você e bem-vinda à edição do Plantão. Boa tarde, Paulo. A gente está aqui, vamos falar um pouco a respeito do nosso trabalho, do nosso serviço, nessa abordagem às pessoas em vulnerabilidade social. Muito bem, é um assunto que interessa. A gente recebe muitas mensagens aqui no Plantão, tocando nesse assunto. Bom, ele é psicólogo, é vereador, eleito pela Rede. Thiago Braz é o nosso convidado também, nosso segundo convidado dessa edição especial do Plantão. Thiago, boa tarde mais uma vez, participando aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os telespectadores aí. Prazer imenso estar aqui novamente e falar desse tema que a gente tem amor em falar, a gente tem prazer em poder contribuir. Eu acho que vai ser um bate-papo bem bacana. E hoje você tem a oportunidade, não está atuando nesse momento mais como psicólogo, mas está atuando na política, legislando, trazendo leis ou tentando colocar leis em pauta e em prática aqui na nossa cidade. Faltam leis ainda, Thiago? Temos muito que avançar nesse quesito? Acho que sempre pode melhorar. Acho que hoje temos aí bastante equipamentos que oferecem um atendimento bacana para esse público, mas a gente está sempre o mundo está muito dinâmico, Então, constante mudança, podemos melhorar em muitas coisas e algumas ainda faltam, Eu acho que políticas públicas voltadas para essa área são muitas e apesar de ter bastante, tem coisas que ainda podem ser aperfeiçoadas, sim, e tem equipamento, por exemplo, que ainda não possuímos e podemos possuir e melhorar aí o atendimento com as pessoas em situação de rua. Como que começaram os trabalhos na Casa de Passagem Trilhar? Cláudia, conta um pouquinho da história de vocês para o pessoal que está acompanhando em casa. O trabalho nosso, nós somos uma unidade da Gota de Leite, Sinhá Junqueira Lemos, que é uma instituição assim, muito conhecida, das mais antigas na cidade de Poços de Caldas, fundada em 1932, há muitos anos, E eles vêm desenvolvendo um trabalho já em outras áreas, com crianças, com as mães, já bem conhecido da Gotinha, do Galpão das Artes. E em 2019, numa inquietação assim mesmo, de ver essas pessoas em vulnerabilidade, teve um chamamento público e nós participamos para desenvolver esse trabalho de casa de passagem, um acolhimento emergencial, de moradia provisória para as pessoas em situação de rua. E com isso nós começamos lá em 2019, no final de 2019, e aí logo de cara já veio a pandemia, nós ficamos assim, numa situação que acolhemos muitas pessoas, teve uma dificuldade muito grande, assim, porque foi uma coisa nova para todos, que a gente não tinha a gente não sabia muito como lidar, mas foi um trabalho que a gente tem desenvolvido e
tem sido bem bacana, né? Que a gente tem conseguido muitos frutos desse trabalho, apesar de muitas vezes parecer assim que ainda tem muitas pessoas na rua, ainda acontece, né? Essa vulnerabilidade ainda não está sanada, mas muitos casos já têm acontecido de sucesso, da gente conseguir autonomia. Então, é um trabalho, né, É um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha e que, assim, a gente fica muito feliz, assim, porque tem acontecido, né, pequenos milagres no dia a dia ali. O que você me fala? Qual que é o horário que vocês atendem lá? É o tempo todo? É uma casa de passagem, então ela funciona como moradia mesmo. Como moradia mesmo. Então as pessoas, elas são acolhidas ali e elas têm um período que elas têm para ficar morando lá até conseguirem se organizar, né? O prazo seria, a princípio, 90 dias, mas a gente sabe que isso é muito dinâmico, né? Que cada pessoa, né, tem o seu ritmo, que tem pessoas que estão há muito tempo nas ruas, que elas não têm, às vezes, para onde voltar, ou já não tem nenhuma perspectiva mais. Então, às vezes, são pessoas que se reorganizam muito rápido e conseguem, né, um trabalho, conseguem, às vezes, voltar aos vínculos familiares ou uma internação, e outras que estão na rede há muitos anos, né, e acabam ali permanecendo. E elas ficam ali, elas recebem, né, as refeições, lugar para dormir, higiene, o serviço básico mesmo de uma casa. Às vezes a gente comenta, né, Tiago, eu recebo muita mensagem aqui falando desse tema, mas é fácil comentar às vezes, né? Eu tive a oportunidade uma vez de gravar durante a madrugada aqui em Poços de Caldas com vários moradores em situação de rua, e ali cada um tem uma história para contar. Cada um aconteceu alguma coisa na vida, resolveram trilhar nesse caminho, né, de literalmente morar nas ruas. Mas essa reinserção, né, que a Cláudia citou, ela não é fácil. Para quem está vivendo essa situação de rua, não é fácil, né? Nem um pouco. É um trabalho de formiguinha mesmo, acho que você usou um termo bacana. A reinserção social hoje, no meu entendimento, e aí a Cláudia pode também contribuir, é talvez aquela falha que a gente tem no município hoje. Porque assim, com as pessoas em situação de rua é preciso fazer o trabalho de tratamento, pós-tratamento, reinserção social. E a gente tem equipamentos que oferecem o tratamento, o pós-tratamento, mas a reinserção social, eu acho que ainda falta. E para isso a gente precisa de muita conscientização, inclusive, né, Cláudia, da população, das empresas. Inclusive eu fiz um projeto que foi aprovado pela Câmara, de projeto Recomeço, em parceria com as empresas, para dar oportunidades para quem sai de um tratamento de dependência química, para quem está numa casa de passagem, porque na casa de passagem tem aqueles, e é a dificuldade deles, que eu conheço muito bem. Tem aqueles que estão bem organizados e que eles já estão fazendo um trabalho há um tempo, e aqueles que acabam de chegar e convivendo todos juntos. E às vezes um que está ali na reta final para ser reinserido, ele acaba regredindo por influência até de quem chegou e ainda está desorganizado. Acontece isso? Nossa, é o que mais acontece. Então, é um ciclo que é difícil de sair. E a gente tem a política pública dentro desse ciclo, mas a vazão falta. Falta essa vazão, falta essa... eu até posso estar equivocado no termo, não sei se ainda é república ou se tem um outro nome, que é uma casa onde essas pessoas mais organizadas, que já passaram por um processo de acompanhamento, às vezes de tratamento, que eles possam ser inseridos, os mais organizados. Seria algo além da casa de passagem, sim, do abrigo por si só. Sim, que é os mais organizados. Sim. E aí eles mesmos se organizam ali, tem um acompanhamento, eles trabalham, voltam, e eles mesmos... a dinâmica da casa é feita até por eles, com um acompanhamento, que é já um mecanismo de reinserção, onde os mais organizados dificilmente, não dificilmente, porque a gente está falando de algo bem peculiar, que é um trabalho difícil, um trabalho árduo, um trabalho de formiguinha. Mas assim, é mais difícil se desorganizar do que inserido todos juntos, entende? Numa rotatividade muito grande, onde
acredito eu e a Cláudia, eu acho que vai falar melhor, todo dia chega alguém novo, ou alguém que estava lá e saiu e está retornando, então essa dinâmica deles, o trabalho deles é fantástico. Tem essa reincidência também? A gente tem um problema ali, é que a gente chama do convite, né? Porque às vezes é que nem ele está falando, que às vezes a pessoa está assim, todo ali naquele processo, e já conseguiu às vezes um trabalho, está se organizando e de repente tem o convite. É um que recebeu um dinheiro ali, é o outro que está com uma droga ali. Então, isso é uma coisa que acontece mesmo por causa de estarem todos, né, juntos ali. Eu vejo que tem muito boa vontade da política municipal em estar ouvindo, em estar fazendo essa escuta para a gente estar pensando junto num novo modelo, numa nova, né, forma de trabalhar isso. Uhum. E durante esse tempo a gente tem feito, né, esse acompanhamento com eles. É um trabalho assim, que a gente faz em grupo e faz também individual com cada um, né, trazendo que cada um possa construir, né, o seu projeto de vida, o seu plano ali para sair mesmo dessa situação. Nesse pouco tempo você já teve casos de moradores que realmente foram tocar sua vida, conseguiram... Tivemos. Né? A gente percebe assim que a aproximação com a família, né, quando a gente consegue fortalecer esses vínculos, reaproximar, né, é muito importante. As pessoas têm, assim, né, nós tivemos casos, assim, que a gente até fez uma amostra, como é que chama? A primeira amostra, Sim, é Possível, que a gente fez o ano passado, no dia 10 de agosto, que é o dia da luta da pessoa em situação de rua. E a gente mostrou vários casos ali que em pouco tempo teve muitos casos que saíram dessa situação de estar em situação de rua, né? Que a gente chama situação de rua não só aqueles, a nomenclatura é não só para aqueles que estão na rua mesmo, morando na rua, como também para os que estão albergados, que estão em casa de passagem, em abrigos, né? Porque essas pessoas, elas estão ali, mas não é a casa delas, né? Então, até ela conseguir essa autonomia, elas estão nessa situação de rua. Recentemente teve o governo municipal anunciou um repasse junto, né, a várias entidades aqui de Poços de Caldas também estão inseridas, né? Elas recebem repasse do município também. A gente tem um termo, né, de convênio com a prefeitura, a gente presta um serviço, né, que é esse serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua dentro da Casa Trilhar. E então a gente tem esse convênio que a gente recebe o repasse e também parcerias, né, com algum comércio, fábricas e pessoas mesmo, né, da sociedade que fazem essa contribuição para a gente manter o serviço, porque são 240 refeições por dia, né? Porque café da manhã, almoço, jantar e café da tarde para 60 pessoas. É muita coisa, né? Então, é um serviço que sai, né, Tiago? Barato demais para o município. Se o município fosse ter que arcar com tudo isso, com estrutura própria, com servidores e por aí vai, né, custaria muito caro para o município. Eu fiz até um questionamento essa semana durante o anúncio desse repasse. Teve um ano que teve muitos atrasos, inclusive. Né? Sempre atrasam. O município sempre falha com essas entidades que não estão fazendo um favor para o município. Muito pelo contrário. Eles estão prestando um serviço. Eu acho que repassam muito pouco até pelo que é prestado em termos de serviços. Né? E não é só a Casa de Passagem Trilhar, né? Nós temos outros serviços também que prestam que fazem também o mesmo trabalho de acolhimento de pessoas em situação de rua dentro do nosso município. Tem uma discussão em curso aí para aumentar esses repasses para todos que colaboram com o município, Tiago? Aumentou. Esse aumento foi, assim, até interessante entrar nesse tema, que foi... Eu venho dessa área também, né, da área social, trabalhava também no terceiro setor, e eu, onde vou, gosto de dizer o que seria de um município, não só de Poços de Caldas, ou do nosso país, sem as instituições, sem o chamado terceiro setor, que é quem presta, né, esse serviço terceirizado. E a Casa de Passagem é uma delas, mas tem várias outras para idoso, para criança e adolescente. E houve aí esse reajuste esse ano, até foi uma luta muito nossa também, viu? Porque eu venho de lá e eu sei quanto foi duro esses últimos anos sem o repasse. Foram 6 anos sem o reajuste
E esse ano veio um reajuste legal para todas as instituições. Você acha que ficou bom o reajuste desse ano? Conversou individualmente com cada uma, né? Não deu para escancarar, né? Acho que sempre pode melhorar, sim, mas conseguiu ali, vamos dizer assim, eu acredito que esse déficit dos 6 anos conseguiu suprir um pouco. Mas espero que no ano que vem venha um reajuste ainda melhor, que dê mais uma chegada aí para realmente ficar de acordo. Mas assim, nesses anos todos, nós até fizemos um cálculo que foi em média de 33% que daria de repasse que deixou de ser reajustado todos esses anos, seguindo somente a inflação. Sim. Então nós fizemos até uma emenda ao orçamento, que foi aprovada pela Câmara, e foi uma luta muito nossa que, graças a Deus, foi concretizada e houve aí esse reajuste. A gente vai continuar cobrando para que aconteça. E o ano passado também essa questão dos atrasos, a gente sempre cobra muito do Executivo, mas eles regularizaram ano passado e até então, né, a Cláudia pode até falar, acho que tem um ano... Nós pegamos uma fase abençoada. Sim. Esses são recentes, 2019, né? Quem vinha no serviço antes, né, passou, nós, desde que começamos, sim, não teve mais os atrasos nos pagamentos. Viveram as épocas de vacas magras. Porque eu imagino como que ia ser, né? É difícil, né? Se não tivesse regularizado esses pagamentos. Teve um período que ficou 3 meses, chegou. Eu lembro disso. E eu era coordenador de família acolhedora, do Guardiã na época, a gente passou bem apertado. Eu lembro disso. Eu tenho um recado pro pessoal que está em casa. Olha, é da Imune. Nunca se falou tanto em vacinas nos últimos tempos. Devido à pandemia, algumas pessoas acabaram focando só na vacina da Covid e deixaram as outras vacinas de lado. Olha, gente, tão importante quanto a vacina da Covid é manter as vacinas em dia e para não correr esse risco de trazermos doenças já extintas de volta para o dia a dia, dou uma dica para você, deixa aqui o contato da Imune, que chegou com uma estrutura muito bacana aqui em Poços de Caldas. A Imune Vacina vai até você, a sua escola, a sua empresa. É só chamar o pessoal no 3721-6363 ou no WhatsApp 99766-6363. A Imune fica ali na Piauí, perto da Santa Casa. A gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da edição especial do Plantão da Tarde. Até já! De volta com a segunda parte da edição especial do Plantão, hoje 15 de abril, sexta-feira da Paixão, feriado. A gente está falando de um tema muito bacana, os desafios da abordagem social aqui no município de Poços de Caldas. Recebo aqui hoje o Tiago Braz, que é vereador pela Rede de Sustentabilidade, e a Cláudia Helena, que é coordenadora da Casa de Passagem Trilhar. Você pode mandar sua mensagem aqui no nosso WhatsApp 999-27-3591. Ô Tiago, Poços Não Dê Esmola. Eu vou entrar num tema. Esse é um projeto que surgiu no primeiro ano do governo Sérgio. Foi até uma colega sua, né, a Luzia, que era na época responsável pela promoção social. Foram feitas muitas campanhas na época, mas eu, particularmente falando, pelo que eu acompanhei aqui nos últimos tempos, não foi algo que deu tanto resultado para a cidade, né? A gente fala da questão do morador em situação de rua, do direito de ir e vir. Todos nós sabemos que todos têm o direito de ir e vir, né? Mas essa campanha, de fato, ela não vingou, na minha opinião, aqui em Poços de Caldas. Na época você não estava na Câmara Municipal, você tinha uma visão talvez diferente, hoje você está atuando na política. A sua visão é a mesma desde quando esse projeto foi lançado ou isso mudou também? Até porque tem uma moção, né, para que as placas, inclusive, que foram colocadas na cidade, sejam retiradas. Você é o autor dessa moção? Sim, fui o autor, foi aprovada por 8 votos a 6, se eu não estiver enganado. Gerou um debate até que bacana lá na Câmara. Eu acho que foi importante essa proposição, até para levantar a problemática que a gente discutir sobre. Na época eu trabalhava na assistência, inclusive cheguei a contribuir, né, nas campanhas, na rua e tal. Mas na época foi assim, criou-se aquele logo, né, Poços Não Dá Esmola, oferece atendimento. Isso. E para aquele momento até cabia. Eu acho que a política pública, como eu disse,
principalmente para pessoa em situação de rua, é muito dinâmica. E de lá para cá muita coisa avançou e acho que não cabe mais. E até, como você disse, não teve tanto efeito assim também. Um dos nossos incômodos da moção, porque na época construiu-se essa campanha, Poços Não Dá Esmola oferece atendimento, e passando os números dos equipamentos. Foi algo construído até, dialogado entre as equipes aí, e chegou a essa conclusão de tentar essa campanha, que avançou, até que teve um pouco de resultado naquele momento. Só que, juntamente com aquilo, surgiram várias outras placas, que eu acredito que tem até mais do que essa, que é só aquela taxada, não dê esmolas. E aí a nossa discussão foi em cima, principalmente da não dê esmolas, mas também dessa outra, porque assim, já é um público estigmatizado. E a gente falar não dê esmolas, você está assim, uma frase de impacto e impositiva. Ela exclui ainda mais a pessoa em situação de rua, mais excluído que já é, e ela ainda culpabiliza o cidadão que decide por conta própria dar esmola. Então o poder público tira uma responsabilidade dele, transfere para a pessoa que está na rua e para o cidadão que decide dar esmola. Então por que essa nossa moção para que seja retirado? Para que haja, sim, campanhas, a gente tem que potencializar as políticas públicas para as pessoas em situação de rua, mas de uma forma diferente. Acho que assim, eles já são bem excluídos, a gente sabe da dificuldade, a gente não vira as costas para isso, mas existem outras formas de conscientização, de trazer a sociedade para um diálogo, de campanhas que excluem menos e que culpabiliza menos o cidadão também, e traz o poder público realmente para a responsabilidade, como eu disse. Tem políticas públicas, mas pode melhorar, e então vamos verificar onde podemos melhorar. E após isso, inclusive, eu fiz uma cobrança muito grande de outros vereadores. A moção foi de autoria minha e do vereador Dinei, acho importante citar. Do consultório de rua, por exemplo, que tirando o Centro Pop, é quem faz buscativa hoje no município, e que faz aquela buscativa realmente de acolhimento, de tratamento. Acredito, se eu estiver equivocado, até mais que o Centro Pop. De forma de buscativa, eu digo, na rua mesmo. E o consultório de rua praticamente estava acabado naquele momento da moção, que fazem alguns meses. E surtiu efeito, né? Recentemente contrataram uma psicóloga que estava sem, na verdade transferiram de um outro equipamento para lá. Agora, recentemente contrataram mais duas pessoas para trabalharem junto, para compor a equipe, que estava faltando. Ainda falta mais uma. Fizeram parceria com a PUC, com o curso de medicina, que também está acompanhando. Então, a moção pode até não ter retirado as placas, mas a problemática que levantou, e essa discussão, inclusive, sobre o consultório de rua, foi importante, que hoje o consultório de rua voltou a ter aquela equipe, que era, inclusive, semelhante à da época quando foi feita a campanha do Poços Não Dá Esmola oferece atendimento. Então, o consultório de rua hoje, de uns dias para cá, né, de um mês para cá, se reintegrou. O médico, que antes tinha uma carga horária exclusiva ao consultório de rua, hoje ele ainda transita em alguns equipamentos. Sabemos a necessidade do município aí, da falta de médicos, mas também é uma luta que a gente vai continuar para que ele seja exclusivo, porque a gente precisa potencializar a buscativa, a gente precisa trazer a sociedade para essa problemática, porque não podemos colocar essas pessoas, eu sempre falo isso, em dois lugares, nem na de coitadinho e nem na de vagabundo. São seres humanos que merecem uma atenção, que estão fragilizados, muitas vezes, ou a grande maioria, né, na verdade a grande maioria, tiveram seus vínculos familiares rompidos, e esse trabalho a Casa de Passagem faz, de fortalecimento de vínculo familiar. Tem várias coisas que podemos fazer para potencializar as políticas públicas e a gente dá oportunidade para essa pessoa sair. E não vai acabar, a gente tem que ser realista, não vai acabar, mas podemos melhorar. Temos aí histórias de sucesso, né, Cláudia, que são exemplos disso. Tem políticas públicas que podem ser potencializadas. O CAPS-AD, eu gosto muito do trabalho do CAPS-AD, mas
pode melhorar nesse sentido. A busca ativa é algo que, inclusive, eu venho cobrando na Câmara que tenha também com as pessoas em situação de rua, com os dependentes químicos, inclusive aqueles que ainda têm vínculos fragilizados, mas ainda se encontram em suas casas. Eu acho que pode melhorar. A equipe do CAPS-AD pode ser ampliada. O CAPS-AD pode ampliar. A gente precisa fortalecer cultura, esporte, educação. E eu acredito, e aí é o posicionamento do Thiago, tá? Que tem que ser via CAPS-AD. A estrutura ali, inclusive, nem sei se comporta isso. Hoje tem as oficinas, mas eu... A estrutura física ali é pequena, né? Pelo que a gente tem hoje, né? E tem pessoas nessa situação... Então, tem pessoas nessa situação que são mais introvertidas, acho que a minoria. Essas dão certo em oficinas de artesanato, algumas que têm o dom para isso. Outras são proativas. Precisa do quê? De um esporte, precisa de uma cultura, sabe? Assim, e precisa... Eu falo muito, acho que e é uma falha que tem no município, não é de hoje, que é uma dificuldade que tem, acho que no país, que é esse trabalho intersetorial, que seriam todos os setores envolvidos. Saúde, educação, cultura, esporte, promoção social, sabe, em constante discussão. Isso não é só para pessoas em situação de rua, não. É para todos os trabalhos, mas como a gente está falando desse tema específico, para realmente costurando e dando oportunidades para essas pessoas. E porque eu vejo que hoje a própria sociedade não entende essas pessoas, o lugar que elas estão, entendo toda a dificuldade que a forma como às vezes elas abordam na rua, mas também a gente precisa olhar a essência dessa pessoa e a potência dela e explorar essas potências que muitas vezes não são exploradas. Na Casa de Passagem tem muito disso. Vocês acompanham ali, tem Inclusive a gente, até que eu disse que está tendo assim, uma boa vontade, né, administrativa, para dar esse olhar sobre quais são essas necessidades, para ouvir, né? Nós tivemos uma reunião até com o vice-prefeito, o secretário de esportes esteve, a Marcela também, que é diretora de esportes, esteve lá para falar a respeito disso, de estar promovendo, de estar fazendo uma interação deles com a sociedade. Muitas vezes, assim, não é aquele modelo que a gente imagina, né? Que até a gente esteve conversando lá, né? Ah, mas então vamos fazer um futebol e tal, mas será que é isso que eles querem, né? Porque às vezes a gente coloca assim, vamos fazer tal dia, vamos arrumar o ônibus, não, isso é possível, vamos arrumar a quadra, mas tá, e aí? Aí não parece ninguém, porque eles não querem isso. Então a gente vai estar fazendo um trabalho junto, ouvindo, né? De assim, reinserindo essas pessoas também na comunidade, na sociedade. Talvez a cada 15 dias fazer um passeio, levar para conhecer um parque lá na Zona Sul e fazer algumas coisas com eles para, assim, tá mostrando que não é assim, a gente estava falando a respeito das placas, né? Não é a segregação que vai resolver, mas essa interação de saber ali que não é o mendigo, né, aquela pessoa que está ali pedindo e tal, não. Eles têm nomes, é o Benedito, é o Aparecido, é o Francisco, é a Maria, né? E eles têm todos eles uma história de vida ali para contar. E não é à toa, né, que eles não foi uma opção deles estar ali, né? Foi diversas situações que acabaram por levar para a rua, né? Para eles estarem nessa situação de rua. Porque quando você passa a escutar cada história ali, você vê que realmente, será que eles tinham outra escolha, né? Será que tiveram, né? Nós tivemos, por exemplo, casos que aconteceu agora com a pandemia. A pessoa estava com uma companheira, aí se separou, foi morar num lugar sozinho e perdeu o emprego e não tinha mais ninguém aqui. E acabou que ficou na rua, foi despejado porque não pagou aluguel. E uma pessoa assim, que não era nem envolvido com droga, com bebida, com nada, e acabou indo parar na rua. Então a gente vê que às vezes não é escolha da pessoa, né? É realmente situações que acabaram provocando e levando, né, para isso. E a gente, às vezes, não consegue encontrar quais são realmente, né, o que vai dar certo. Então, ali você tem que parar, ouvir, escutar o que eles têm para trazer, o que é essa necessidade, que nem sempre é a mesma,
né? E quando a gente estava falando sobre as políticas, o que falta, né? Talvez ainda tenha a política de habitação que ainda patina um pouco nessa situação da pessoa em situação de rua, capacitação profissional, que eu acho que tem sido agora, né, trazido, que vai acontecer, está sendo mais olhado para isso, né? E porque muitas vezes, assim, tem um emprego? Tem, mas ele sabe fazer aquilo? Não sabe, né? Então, eu tenho uma ideia, assim, é uma coisa que eu tenho tentado pensar, até a partir de que esses dias eu vi umas fotos de um e-book a respeito da vida no lixo, que era do IMESE, eu acho que é. E assim me chamou muita atenção, né, que eles podem trabalhar com a reciclagem de uma maneira de cooperativa, deles aprenderam a se organizar, tendo um trabalho assim, não só do serviço, mas também de uma organização financeira, de como trabalhar isso, né, entre eles mesmos. E é um serviço que eles já sabem fazer, né? Mas eles acabam fazendo só para manter o vício, né? Porque faz ali, pega aquela reciclagem, vende ali, compra o corote e aí já acabou o dia ali, né? Então, assim, a gente tem... É um trabalho que a gente tem feito, que a gente tem buscado. Não é fácil, né? A construção disso, às vezes, não é o molde que a gente pensa, não é aquele emprego formal, com carteira assinada, que vai ali, pega, dá certo. Às vezes, não é dessa forma que vai acontecer. Mas tem acontecido, né? Pequenos passos que a gente vê que, muitas vezes, alguns conseguem, né, mudar totalmente o rumo. Outros são pequenas mudanças no dia a dia. Tiago, nesse pedido, vocês receberam uma resposta do município ou não? Com relação às placas? Não recebemos. Não receberam. Até uma crítica. Que às vezes, ficou um silêncio, é isso? Às vezes eu falo lá na Câmara, sabe? A moção, porque a única ferramenta que a gente tem que obriga o município a responder é o requerimento, né? Indicação, moção, outro tipo de documento oficial, eles não são obrigados a responder. Mas as moções, elas têm um impacto de provocação, sabe? É uma ferramenta bem bacana que antes era pouco utilizada, tem outras legislaturas e a gente tem utilizado mais. Mas, assim, enviamos recentemente ao governo estadual, ao Senado Federal e, inclusive, ao presidente da República. Eles responderam. E o prefeito não respondeu uma moção sequer nossa desde o início do mandato. E isso eu falei na Câmara já, que eu acho que ele poderia responder, porque se foi votado, foi aprovado pela maioria, quer dizer que tem uma representatividade da população e requer uma resposta. Mas eu quero ser bem justo. O tio Júlio, você mencionou, e fiquei feliz de saber que ele foi lá. Ele me chamou para uma reunião, marcou no gabinete dele, falei, vou... E não me falou o que era, porque o tio Júlio é um cara 10, né? A gente tem que falar de coisas boas aí. E eu fui lá, ele falou, ó, eu te chamei aqui pra gente conversar sobre a moção. Uhum. Então, assim, ele falou o que a gente pode fazer, eu sei do teu engajamento. Tal. Deu uma abertura, então. Deu abertura. Até foi antes disso acontecer, depois, agora estou sabendo que ele foi lá. Foi. Ele se mostrou... com o pessoal da saúde, da promoção social, do esporte. Ele se mostrou, assim, bem aberto para escutar o que vocês estão pensando, vamos tentar trabalhar junto, né? E saiu algumas propostas aí que a gente vai trazendo depois, conforme for acontecendo. Isso e ele se prontificou a isso no dia. Ele falou, ó, me prontifico a correr atrás, a buscar. Então, mas você recebeu uma resposta, então, do vice-prefeito. Nesse caso específico, né? Se for ver, foi uma... Só que assim, foi extraoficial a resposta, porque ele chamou, não, sim, foi não bacana, pela moção, mas ele mostrou o interesse, né? Que é legal. Sim, nesse sentido, foi até melhor que uma resposta. Ganhou pontos com você. Sim, o tio Júlio sempre busca um diálogo. Eu acho que eu gosto de destacar algumas coisas que dão certo. É importante, assim, quando a gente fala harmonia entre os poderes, eu acho que é isso. É assim, peraí, se o cara se o vereador tá gritando, se o vereador tá provocando, se o vereador tá
Alguma coisa tem, né? Sim, então vamos ouvir. Vamos ouvir, independente se é da situação disso, ou da oposição, ou da oposição, porque a situação sempre é ouvida. A situação, isso faz parte da política, né? A gente tem que amadurecer muito ainda, né? Porque, né, se a gente parar para pensar, é muita birra dentro da política ainda, né? É difícil, porque não faz parte, né, do meu grupo, eu não vou... É complicado isso, mas a gente vai crescer. O Brasil é novo ainda. Eu acho que evoluiu um pouco. Já evoluímos um pouquinho. Pode melhorar, mas é muito ainda. Temos muito que avançar. Eu vou chamar o intervalo, mas antes eu vou falar da Artipel, hein, gente? Ó, muito bacana a campanha da Artipel, a maior papelaria do sul de Minas. Você compra pelo site, tem campanha no site da Artipel, que é o www.artipel.com.br, em 2 endereços, na CIS 674 e na Rio de Janeiro 121. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco eu volto. Até já! De volta com a terceira parte do Plantão 47 Especial, Sexta-feira da Paixão, você em casa, hein? Acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Eu lembro que você acompanha os nossos programas lá no YouTube da TV Plan e também no Facebook. De repente você perdeu a primeira, a segunda parte do programa, está disponível nas nossas plataformas, tá bom? Hoje eu recebo aqui a Cláudia Helena, ela é coordenadora da Casa de Passagem Trilhar, e também o Thiago Braz, vereador pela Rede Sustentabilidade. Ô Cláudia, por que é tão difícil convencer essas pessoas, né, os moradores em situação de rua, a saírem das ruas? Tem um motivo? Então, Paulo, a perspectiva deles, muitas vezes, não tem, né? Eles olham e falam assim, vou sair para quê, né? O que eu tenho? O que me oferece? Né? Por exemplo, como eu falei, os vínculos familiares, às vezes, já não existem mais. Então, eles não têm uma mãe, os filhos já estão perdidos, que há muitos anos não vêm, né? Então, eles pensam assim, para que eu vou largar, né? E depois também tem o consolo ali da bebida, da droga, né? Que a gente, querendo ou não, não pode negar que isso traz um prazer que eles não encontram em outras coisas, né? O vício é um dos maiores empecilhos. Então, o vício é a maioria. Nós fizemos um levantamento até para essa reunião que nós tivemos lá na casa, de números, né? De casos, de quantos, assim, a gente descobriu, assim, que de 90%. A gente viu que já são usuários de algum, ou de álcool, ou de drogas, ou dos dois, né? Então, são pessoas que encontram na droga, na bebida, muitas vezes aquele consolo para suas, né? Para suas dores, para suas tristezas, né? E então, essa é a dificuldade que a gente tem muitas vezes de conseguir que eles possam aderir a um tratamento, buscar um tratamento de saúde, né? Porque o CAPS oferece um tratamento, pode ser também por internação. Então, essa dificuldade, né? E outros, às vezes, não precisam dessa internação, porque só estão mesmo sim, desorganizados na sua vida e precisam, né, talvez de um trabalho, mas é o que eu falei, muitas vezes não tem uma carteira que já não está assinada há muito tempo, alguns nem têm carteira assinada nunca, né? Pessoas, a gente tem um número muito grande de pessoas jovens que estão despreparados, que abandonaram a escola, né? Tem alguns que vieram de abrigos institucionais para crianças e adolescentes, que a gente sabe que já tem toda uma história por trás, né, de institucionalização. E assim, toda uma dinâmica ali que não é favorável. Não falta encaixar essa engrenagem, Thiago? A política pública, a própria psicologia, a população em si. Né? A sensação que a gente tem é que essa engrenagem nunca se junta ali para fazer com que essas pessoas trilhem um caminho diferente. Acho que faltar, eu costumo dizer que sempre falta em tudo, né? Sim. Mas é uma questão peculiar mesmo, porque o tratamento e o acompanhamento com essas pessoas, ele é muito individual, né, Cláudia? São muitos, não é igual você tratar uma doença, por exemplo. Sim.
eu considero a dependência química uma doença, e a maioria desses está inserida em dependência química, onde eu coloco a questão 90% praticamente, né? Dos números que a gente colheu, era assim, uma maioria, né? Dependência química, que até assustou um pouco, porque você pode colocar assim, por exemplo, nós fizemos 3 grupos, né? Alguns que estão no uso ativo, um uso ali muito, né? Que atrapalha totalmente a sua dinâmica de procurar uma mudança. Alguns que fazem uso, mas conseguem se organizar um pouco, começam a trabalhar. Às vezes o problema vem quando recebe, né, o pagamento, aí acaba que, né, gastando e usando por causa de estar com esse dinheiro, né? Então, e alguns que assim não estão em uso, conseguem se organizar mais e de repente, às vezes tem uma recaída. Mas aí a gente colocando todos eles que são usuários, né, que são adictos, né, de alguma maneira, é uma grande maioria. Uma grande maioria. E a dependência é física e mental, né? Então, assim, precisa tratar também essa questão da saúde física e da saúde mental. E é individual, não tem uma receita, não é como um médico que dá um remédio para dor de cabeça e todo mundo tem dor de cabeça, 90% se cura com esse remédio. Não, tem que tratar a individualidade, ver cada caso. Uma coisa que a gente percebe muito, cortando seu minutinho, é assim, que eles muitas vezes não enxergam que estão doentes e que precisam de tratamento. Então, quando dá uma melhorinha e eles acham que, tô legal, e aí abandona o CAPS, e aí, né, não quer mais ser atendido ali pelos técnicos, não quer, não, porque eu já vou e tal, e aí, daí a pouco, passou um pouquinho, né? A psicóloga que trabalhava lá na casa, ela costumava muito comparar e falar com eles a respeito que é como se fosse um diabetes, né? Não adianta você achar, você não está enxergando aquilo, mas se você abandonar o tratamento, né, você vai recair mesmo, você vai ficar doente de novo. Vai ter uma recaída. Então, que é um acompanhamento constante, mesmo que você se julgar. Por exemplo, a pessoa que vai para tratamento assim, de internado, e ele vai para uma clínica lá e quando ele sai, não adianta ele achar que, eu já estou curado, né? Ele está sempre ali sujeito a recaídas, às vezes a recaída já vem na saída, né? A gente já está acostumado a ver que às vezes são internados quando voltam, primeiro, porque eles fica aquilo fixo na mente, né? Que eu vou ter que... E acaba recaindo de novo. E a gente está ali para mostrar que essa é uma situação que realmente pode acontecer, mas que você tem a oportunidade de começar de novo, de tentar novamente, né? Precisamos de boas leis. Tiago, você tem batalhado muito em cima disso. A Câmara, por um todo, ela discute muito sobre esse tipo de políticas públicas? Olha, sempre tem tido algumas discussões, sim, viu? Tem vamos dizer, uma porcentagem de vereadores que veio da assistência, né? E que grande. Então tem uma leitura sobre isso, gera algumas divergências, é natural, é importante, né? Mas temos dialogado sim, e não é complexo, a gente sabe que é complexo. Inclusive queria parabenizar as casas de passagem, Centro Pop, próprio CAPS AD. A gente fala de coisas que podem melhorar e às vezes faz algum apontamento, mas a gente sabe quanto essa turma trabalha e se dedica e o quanto fazem por amor, inclusive o pessoal das igrejas, né, que lutam com isso. Eu acredito muito, quando eu entrei, foi uma ideia que tive e que eu acho que eu preciso encontrar a forma, mas as igrejas mesmo, que são de diversos segmentos, religiões, eu acho que poderia ter uma junção disso, sabe, assim, a gente concentrar tudo em um lugar só, essa discussão do poder público, até com as igrejas, que é onde tem esse voluntariado que faz por amor, a gente pensar em alternativas que possam contribuir. Sabe, eu que sempre lidei com esse público, uma coisa que eu sinto falta, às vezes as pessoas fazem o sopão da madrugada, tem muita coisa nesse sentido, né? E eu, um dia pensando, até falei com um vereador um dia, eu falei, o pessoal podia, você não precisa ajudar com R$1 essas pessoas, mas você pode ajudar elas com tempo. A gente sabe que o tempo hoje está difícil para todo mundo, o tempo está caro, mas a grande dificuldade de adesão dessas pessoas, às vezes, num CAPS AD,
num equipamento de saúde, num equipamento de educação para levar para tirar um documento. Acompanhar realmente seria um... Sabe, assim, se tivesse as igrejas se unissem e falassem, vamos fazer um projeto aí, doe seu tempo, e cada um acolhesse uma pessoa para acompanhar num equipamento. Olha, é a sociedade contribuindo com muito o poder bacana, público. Voluntariado. Sabe, e não precisava levar a sopa, porque isso tem, sabe? Não precisava, às vezes, alguns trabalhos... cobertor, essas coisas que às vezes também... roupas, né? Sim, não falando precioso. Sim, esse trabalho ele é bacana, mas existem outras formas que a gente pode conversar, juntar todo mundo que está afim e focar, sabe? Assim, eu acho que falta isso e te confesso que não é fácil juntar todas essas pessoas, mas é algo que precisava ter, e isso é trabalho de conscientização, isso depende muito de quem executa, né? E eu acho que dá para ser feito um cadastramento de quem faz. Tem cidade que faz isso, viu? Até pela questão nessas grandes cidades, de pessoas que às vezes dão alimentação com veneno, né? E acaba... Já teve crimes, né, desse tipo. Sim, né? Em Campinas mesmo, se eu não estiver equivocado, tem um cadastramento de quem é voluntário para fazer esse tipo de atuação. Então poderia fazer isso aqui e juntar essas pessoas e através da assistência... criar aí um grupo que possa direcionar para esse tipo de trabalho voluntário. Você vê, tem as universidades, a gente pode fazer parceria com, nesse projeto que eu fiz do Recomeço, é o selo empreendedor social, de dar para as empresas que dão a oportunidade, sabendo a dificuldade que vão ter, de às vezes passar por uma recaída, e que aí o poder público possa dar uma contrapartida. Então, assim, é ampliar o diálogo, mesmo a discussão. Tem que ter muita vontade política também para isso acontecer. Mas eu acho que assim, está caminhando e pode caminhar mais, e eu quero contribuir. Eu acho que o ano passado foi para a gente principalmente, e para todos, né? E o retrasado, essa questão da pandemia, ela fez muita coisa que estava avançando frear e algumas retrocederem. E o trabalho com as pessoas em situação de rua foi um. Então agora... Estamos começando a respirar, vamos concentrar as forças. Eu acho que tem muito a avançar aí e quero contribuir. Bora fazer as coisas acontecerem. Eu vou lá na Sertaneja, de frente ao terminal de linhas urbanas, na Francisco Salles 555. Você compra na Sertaneja. Você tem imagem aí do WhatsApp da Sertaneja. Você pode pedir, eles entregam na sua casa, na sua empresa. Ou compre pelo site também, casasertanejaeletro.com.br. Nós estamos chegando ao fim do programa, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados. Cláudia, muito obrigado por participar com a gente, até a próxima, viu? Muito obrigada a você, obrigado também, né, o Thiago, que a gente está sempre aqui aprendendo e é muito bacana, assim, esse trabalho que a gente faz, né, porque é um trabalho que envolve, né, eu sou assistente social, eu gosto do que eu faço, né, estou como coordenadora na Casa Trilhar, mas assim... Amo muito o que eu faço, tenho muito prazer de estar nesse trabalho e eu vejo assim que a gente tem muito a crescer e está sempre agregando, né? Que a gente está caminhando, tem nossos parceiros, até quando você falou, né, dessas parcerias, nós temos parceiros lá de condomínio, de empresa, amigos de bairro, o pessoal do Sopão que vai... também, e sempre está nos ajudando, porque quando a gente tem uma pessoa que vai sair da casa, que conseguiu uma autonomia, é uma grande festa, né? Aí a gente publica lá, pessoal, arruma aí panela, garfo, prato, vamos tentar arrumar móveis e tal, que o pessoal está saindo. E é para isso nosso trabalho, né? É para que essas pessoas consigam sair da situação que estão, né, da situação de rua. Sucesso lá, viu? Obrigada. Tiago, muito obrigado pela presença, até a próxima. Obrigado, Paulo Marcelo, Cláudia, a todos que vão nos assistir aí. Deixo meu abraço e estou à disposição, não só sobre esse tema, outros temas. É sempre bom a abertura da imprensa, parabenizo a TV Plan por isso. A gente está discutindo sobre as questões de Poste Caldas aí. Vamos falar muito ainda, com certeza. Eu volto na segunda-feira ao vivo, ao meio-dia, com o Plantão da Tarde e às 7 da noite com o Plantão 47. Até lá.